Eu aposto que você já tentou, em algum momento da tua vida, fugir das suas próprias emoções. Mas eu venho aqui para te dizer que isso é um grande tiro no pé. Tenho 13 anos de prática clínica e todos os dias, todos os santos dias, eu escuto pessoas. E eu venho aqui para te dizer que a maioria das pessoas que estão buscando ajuda, estão vivendo emoções muito dolorosas. E as estratégias que se usa para não lidar com as emoções acaba fazendo com que a vida se torne insuportável. Eu queria hoje trabalhar um pouco com algumas metáforas. Eu gosto de trabalhar com metáforas, mas eu quero que a gente imagine a nossa vida como se ela fosse um colar. Trazer aqui um colar para que vocês possam mais ou menos ter uma visualização. Imagina que o todo da vida é esse colar todo preenchido e que essa parte aqui desse colar, que é a parte do fio, é a sua essência. É a sua essência que vai ligando os acontecimentos, seus pensamentos, suas emoções. E se a gente parar para observar o todo, a gente percebe que às vezes tem umas continhas aqui desse colar que são maiores, menores, tem umas assim com um formato mais esquisito, tem umas mais arredondadas, tem, né, umas coisas meio obscuras aqui, meio riscadas, meio quebradas, né, tem uns furos fora do lugar. Assim é exatamente a nossa vida. Só que o que é que eu percebo quando eu atendo pessoas? Muitas e muitas vezes, alguns de nós, ou até a maioria de nós, vai fazer o que eu chamo de perfeccionismo emocional. É uma busca meio insana para não passar por emoções dolorosas, ou uma busca para deixar todas as coisas no lugar. O que seria isso? Seria como se a gente imaginasse que todas as continhas são das mesmas cores, do mesmo formato e que todos os santos dias serão as mesmas coisas. A sensação meio que eu chamo de projeto Éden é uma sensação muito paradisíaca que na nossa imagem só seria possível se tudo fosse sempre igual. E esse é o perfeccionismo emocional. Só que, como eu falei agora há pouco, é um grande tiro no pé. Porque se eu imagino que as coisas têm que se estar sempre numa determinada ordem, quando algo que não está na ordem se estabelece, eu simplesmente não consigo dar conta. E é exatamente isso, ou a busca não só por esse perfeccionismo emocional, mas como uma fuga dessas emoções, uma esquiva de lidar com emoções desagradáveis, que faz com que as pessoas fiquem muito mais angustiadas, ansiosas, deprimidas, e não necessariamente a emoção em si. Se a gente entender que a nossa essência é o todo, a gente pode criar uma forma de funcionamento onde a gente tem a capacidade de observar o todo e não apenas uma parte. Um outro oposto polo, que muitas vezes as pessoas vão ficar, essas que têm um perfil muito mais negativista, né, muito mais pessimista, é olhar para as coisas como se tivesse em uma memória ou o que eu chamo de disco arranhado. Todo santo dia eu olho para as experiências e eu enxergo apenas aquilo que eu quero ver. Às vezes é lá, né, aquela continha, sei lá, pequenininha aqui, que aconteceu uma desgraça, e aí, se aconteceu isso no passado, então significa que vai acontecer novamente, e aí eu tenho que me precaver e me preparar para evitar de qualquer maneira que isso aconteça. Nessa hora, você fica fixado em enxergar apenas uma parte da história e não o todo. Então, muitas vezes essa busca insana por viver uma constância, viver uma linha reta sem nenhum acontecimento diferente, acaba sendo o que torna você muito mais adoecido.
E qual é a saída? Qual é o caminho que a gente precisa seguir para a gente ter uma vida boa? Tá, se eu olho que a vida é toda, eu vou aprender a enxergar que tudo bem, não tem almoço grátis. Isso é uma frase que eu adoro, inclusive, falar para os pacientes. Não tem almoço grátis, mas o fato de as coisas serem muitas vezes difíceis e que muitas vezes a gente tem que passar por situações, às vezes até muito dolorosas, em determinados dias da nossa semana, não significa que isso vai se repetir eternamente. As pessoas que geralmente demoram para se curar são essas que ficam fixadas numa busca insana por controle, numa busca por fixar em alguma memória do passado ou estar ali tentando prever qualquer tipo de dificuldade. Quando eu olho assim para a vida, eu estou simplesmente vivendo num filme repetido. A graça da nossa vida é a gente estabelecer uma capacidade de lidar com as advertências sem que a gente acredite que somos nem as situações e nem as emoções. Muitas e muitas vezes a gente cria, porque a circunstância é difícil, uma ideia de que aquela emoção é o que a gente é. A gente acredita que a nossa emoção, ou se estamos ansiosos ou tristes, isso significa que nós somos a própria ansiedade ou a própria tristeza. Mas veja, se existe uma coisa interessante nesse processo da vida, é que ela passa por diversas mortes e renascimentos. Um dia, sim, você acorda e se sente triste. Mas se você souber o que fazer com a sua emoção, você não vai querer tentar eliminar ela de qualquer maneira, nem para algumas pessoas usar recursos de evitação que só são uma piora. Você simplesmente vai tentar entender o que essa tua emoção está querendo te dizer. O mais perigoso desse processo é quando a gente simplesmente acha que se uma coisa ruim nos aconteceu semana passada, eu preciso ficar fixado ao que aconteceu eternamente. Ou eu preciso ficar me precavendo eternamente porque uma situação ruim aconteceu. Essa é a busca insana, porque é como se a gente estivesse buscando um perfeccionismo emocional. É como se a gente estivesse buscando da vida algo que é ilusório. Então, eu acho sempre que os caminhos muito literais e muito extremos, eles são extremamente perigosos. Tem uma galera aqui no YouTube, né, que vende coisas que provavelmente você deve já ter assistido e já deve ter caído, tipo, busque chegar lá no seu tal do duplo quântico, que lá você vai isso e aquilo outro. É uma fantasia. É como se você estivesse buscando esse jardim do Éden, que vai chegar e vai te trazer essa estabilidade. Mas na verdade, a nossa estabilidade, ela não vem de uma busca de uma linha reta. A nossa estabilidade vem na nossa capacidade de enxergar a realidade como ela é, e não o sonho que a gente quer dessa realidade. Se eu só enxergo minha vida no preto ou no branco, se eu só busco um extremo, eu não estou enxergando as coisas como elas realmente são. Muitas vezes, como eu falei, a emoção ela sinaliza algo muito importante. Então, se ela está lá por algum motivo. Então, ao invés de eu tentar fugir dessa emoção, eu vou tentar me perguntar o que ela está querendo me dizer. Se eu acordei num determinado dia e estou me sentindo triste, eu vou checar se a minha tristeza faz sentido. Se sim, eu vou me aliar a ela, não vou tentar fugir dela. Se eu aceitar a minha emoção de tristeza, isso não significa que todos os meus dias serão iguais, porque essa é a fantasia, a busca por todos os dias serem a mesma coisa. Não, se eu sinto triste num determinado dia, no outro essa emoção vai fluir. Então, o meu papel diante dessa emoção é eu aprender o que ela está querendo me dizer. Muitas e muitas vezes a gente sofre de maneira inútil.
Não é a dor ali temporária. Imagina, você perde alguém ou alguma coisa, é natural você ficar triste. Esquisito seria se você não ficasse triste. Mas muitas e muitas vezes as pessoas ficam fixadas num padrão. E aí, se eu fiquei triste na semana passada, isso significa que eu sou triste. Se eu me senti fracassada na semana passada, isso significa que eu sou um fracasso. Se aconteceu algum evento e me deixou ameaçada e eu me senti ansiosa, então eu sou a própria ansiedade. Não, a tua emoção só te sinaliza algo importante. O teu papel nesse processo é entender o que ela está querendo te dizer, mas é fluir através dela. Então, sendo assim, eu gosto de enxergar que essas contas diferentes desse colar e o fio que liga, que é a sua própria consciência, é o que deixa você com o ego fortalecido. Então, você não vai conquistar as coisas e vai chegar no Jardim do Éden e tudo vai ficar lindo. Você vai aprender dentro dessa jornada a lidar com os altos e baixos. Isso significa que as emoções não vão te destruir. As emoções elas vão te ajudar e te auxiliar. A maioria das pessoas que provavelmente estão às vezes chegando no nível de transtorno, inclusive mental, são essas que buscam muito mais esse 880, essa supressão, essa evitação exagerada. É claro que tanto para um lado quanto para o outro, como eu falei, né? Se você fica buscando uma positividade tóxica, todo dia eu tenho que estar feliz, todo dia eu tenho que pensar positivo, todo dia eu tenho que estar numa vibração alta. Não é sobre a vibração, é sobre você entender o que está acontecendo com você. E se no final eu olho o todo, eu estou em estado de presença, provavelmente o nível do meu sofrimento vai ser menor, porque eu aceito o todo. Eu aceito que a vida tem altos e baixos. Eu aceito lidar com as adversidades e essas adversidades não controlam a minha rotina completamente. Elas são apenas sinalizadores importantes. Então, se eu aprendo a lidar com os obstáculos com muito mais facilidade, se eu não sumo das minhas emoções, se eu não fujo, se eu não busco um perfeccionismo emocional, então eu tenho muito mais ego fortalecido para conseguir lidar com os obstáculos naturais da vida. E sim, eu consigo crescer muito mais. E sim, eu consigo ter uma mente que eu chamo de mente forte. E sim, isso vai trazer uma repercussão na minha realidade. Então, antes que você fique buscando apenas pensamentos positivos, um the end para chegar lá, começa a refletir que em todos os momentos da tua vida, sejam momentos difíceis ou fáceis, sejam emoções dolorosas ou emoções muito boas, todas elas passaram. E ao mesmo tempo, o todo estava presente. A única diferença é que provavelmente você não quis enxergar que esse todo estava lá. Então, para a gente ter uma vida boa e uma vida abastecida emocionalmente, a gente não deve querer fugir das nossas emoções. A gente deve querer adquirir a habilidade de lidar com essas emoções. Se fizermos isso de forma adequada, se não fugirmos, se não queremos tirar os sintomas o mais rápido possível, se a gente adquire a habilidade, a gente entende como corrigir algumas emoções que sim, elas são exageradas ou muitas vezes elas não condizem com o que a gente realmente está vivendo. Se eu passo o tempo inteiro buscando perfeccionismo, eu passo o tempo inteiro tentando controlar a minha vida, provavelmente eu vou sofrer muito mais do que outras pessoas. É uma ilusão essa busca de controle. E entrar nesse fluxo é entrar na aceitação de tudo que nos acontece. E aí, Camila, isso é fácil? Eu não estou te dizendo que é fácil, mas eu estou te dizendo que muito provavelmente o que ainda te trava é essa busca insana por ver a vida apenas como você gostaria de enxergar e não como ela realmente é. Tá, e como que eu faço
para poder adquirir essa clareza? Basta que você fique prestando atenção em você, porque muitas vezes você está sofrendo pela tua interpretação dos eventos. Você está sofrendo por uma busca, como eu falei, de uma positividade tóxica. Você está sofrendo porque você está vendo catastroficamente os eventos, ou porque está fixado em uma memória do passado de alguma coisa ruim. Se você realmente estiver no presente, provavelmente você vai ser capaz de observar, que eu chamo de metacognição, a nossa capacidade de observar nossas próprias emoções e ver o todo. E você pode encontrar recursos para tolerar o desconforto temporário. E quanto mais você lida com esses desconfortos, menos você teme. Então, é exatamente a fuga dessas emoções é que mais fazem com que essas emoções permaneçam. E no final das contas, você tem que refletir: cara, eu quero ter 5 minutos tranquila ou eu quero ter uma vida tranquila? Porque se eu fujo das emoções, se eu quero buscar uma vida fictícia, se eu fico também presa demais no meu passado, eu não estou vivendo de forma plena. Se eu consigo adquirir as habilidades, aí a vida passa a ser muito mais agradável. Eu passo a tolerar melhor o meu desconforto, eu passo a encontrar ferramentas para me colocar no estado do todo. Entender que eu sou isso aqui, eu sou o que segura tudo, e eu sou o todo, e eu não sou só uma parte. Então, se eu estiver passando por uma emoção dolorosa, e se ela condizer com a situação, eu aceito, respiro, converso com a minha emoção e libero. Então, muitas e muitas vezes a nossa raiz do sofrimento está em a gente não enxergar a realidade assim como ela é. A gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. E se a gente enxergar a realidade como ela é, a gente enxerga tudo. E não tem como isso não dar bom. Não tem como a gente não viver de uma forma melhor. Essa é uma visão, inclusive, mais por uma filosofia estoica, né? Onde eu abro espaço para ver as coisas como elas realmente são e não como eu gostaria que fosse. Bom, a conversa hoje fica por aqui. Não sei se você está gostando dos meus vídeos. Como eu falei, eu sou nova aqui nesse canal. Falo sobre desenvolvimento emocional. Tenho 13 anos de prática clínica, então tenho muita experiência nessa área. Sou terapeuta há muitos anos. Não sei o que você gostaria que eu pudesse conversar aqui com você, mas eu ficaria muito grata se você colocasse algo nos comentários, se você curtisse esse vídeo, se você mandasse para alguém, se você se inscrevesse aqui, vai me deixar mais motivada para continuar gravando, tá bom? Então é isso, e eu aguardo você num próximo vídeo. Até!